Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vamos? Tudo bem? Como é que todos estão passando? Quais são as expectativas para esse novo ciclo que se aproxima, né? Domingo é um novo ciclo que vai se iniciar, onde nós é que vamos decidir quem serão os nossos conservos, né? E eu quero me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Carmen Gonçalves. E eu sou coach motivacional e gosto também muito de observar todas as coisas que acontecem a favor da minha nação. Essa é a razão pela qual eu tenho me envolvido bastante, mais do que dos outros anos. Eu acredito que muitos brasileiros também estejam assim na mesma sequência de acontecimentos, né? Essa eleição, ela tem trazido para cada um de nós uma expectativa maior, porque a partir desse novo governo que nós vivemos nesses últimos 4 anos, nós passamos a conhecer coisas que não conhecíamos, né? Ou não tínhamos conhecimento na prática. Passamos a ter novos costumes de acompanhar todos os acontecimentos, passamos a utilizar mais a bandeira brasileira, passamos a vestir verde e amarelo. Nós aprendemos muita coisa. Dessa briga do Marco Rochedo, a gente aprendeu muita coisa. E eu, esses dias, eu estou assim, não estou tensa não, mas acontece que eu estou com uma grande expectativa. Por quê? Eu fico imaginando como foi naquele período da derrubada das muralhas de Jericó, não é? Olha que naquela época eram muito menos pessoas, né? Eu não tenho noção de como era alta aquela muralha de Jericó, né? E todas as pessoas que estavam envolvidas, como Josué e todo o seu exército, na verdade, eles também estavam assim no grande estado de expectativa, como nós estamos para o dia de domingo. Eu declaro que todos nós tenhamos uma boa consciência de fazer uma escolha segundo a coerência dos fatos, dos acontecimentos que têm sido trazidos até os nossos olhos, né? Então eu quero dividir com vocês aqui algumas coisas que eu andei observando e eu passei com carinho passei a pensar, a meditar. Uma delas foi o seguinte, que desde que o mundo é mundo, Deus sempre levanta um líder, um homem, para poder levantar algum povo cativo. E eu entendo que nós, como brasileiros, durante todo esse tempo, nós ficamos cativos, porque nós desconhecíamos tanta riqueza que nós temos. Nós desconhecíamos tantos direitos que temos. E a partir de agora, nós não somos mais as mesmas pessoas de 4 anos atrás. Toda a nação brasileira, ela tomou um novo rumo. E como coincidências elas não acontecem, tudo existe um propósito de Deus. Eu creio que existe um propósito de Deus para todas as coisas, né? Então eu estava pensando nessa semelhança de personagens, né? Nessa comparação da vida de Moisés, quando Moisés ele passou por esse plano, né? Habitou entre nós aqui nesse plano terreno. E algumas coincidências elas me chamaram a atenção. Uma delas foi o quê? Moisés era um homem, era um militar que vivia no reino. Muitas pessoas conhecem a história dele, né? Só para poder fazer um paralelo da comparação. Moisés era um militar treinado para guerra, treinado para combate, vivendo num palácio com toda a mordomia, com todas as condições de se aposentar com uma vida muito tranquila. Então, ali Moisés não precisava se esquentar muito a sua cabeça, né? É tudo que muitas pessoas queriam, né? Ter alguma fonte de renda que não permitisse que eles esquentassem muito a cabeça, né? Mas acontece que tinha uma coisa dentro de Moisés que incomodava muito ele. Ele tinha um senso de justiça. Então, a partir do momento que ele se deu conta que o povo dele, que eram os escravos, o povo dele que construía todas aquelas edificações maravilhosas lá do palácio,
ele começou a observar melhor o sacrifício que aquelas pessoas viviam, a escassez que aquelas pessoas viviam. Aquelas pessoas, elas eram ricas, eram milionários, vamos chamar assim, né? Milionários pelo seu direito de existir, milionários pela sua capacidade e milionários pela bênção de Deus que eles tinham, né? Então, Moisés passou a observar que aquelas pessoas, eles eram trazidos como escravos, eles eram humilhados, eles eram, sabe, castigados quando eles tinham o direito de ter uma vida regalada. Então, influenciado por Deus, que tudo tem um propósito, nós temos essa plena consciência de que tudo é um propósito de Deus, Moisés, então, ele abandonou tudo aquilo e ele optou para viver em função da liberdade daquele povo. Ele passou a viver em função da liberdade daquele povo. Então, ele foi ameaçado por Faraó, ele era ameaçado constantemente por Faraó, e várias coisas aconteciam. Quem conhece a vida de Moisés através da Bíblia, através dos filmes, pode constatar. Se nunca assistiu, procure assistir, que é muito interessante a vida de Moisés. Ele foi perseguido, mas em tudo o Senhor o livrava. Tudo, todas as ciladas que armavam contra Moisés, de todas elas o Senhor livrava. Faraó, por sua vez, ele não abria mão de trazer o povo cativo. Que aquele povo cativo, sem saber os direitos que tinha, se contentando muitas das vezes com migalhas, aquele povo vivia ali de geração em geração, sendo escravo. E Faraó não abria mão daquele povo. Ele não negociava, ele não aceitava nenhum tipo de negociação, nem que se rendesse, né? Então, depois que Moisés ele se empenhou em fazer conhecer as pessoas que eles eram livres, ele foi traído, ele foi perseguido, ele sofreu toda a sorte de humilhação que um líder pode sofrer. Porque o líder, por isso ele é líder, né? Ele leva pancada, ele leva chicotada, mas ele não foge do seu propósito. Muitas das vezes a vida dele está sendo posta em risco, mas ele tem um propósito. E os interesses dele ficam de lado quando ele passa a visualizar só os interesses que Deus preparou para ele, né? E até que Deus o chamou e colocou para ele que Deus ia libertar aquele povo, que o Senhor libertaria aquele povo, e que Moisés seria o responsável de trazer aquele povo a atravessar o Mar Vermelho. Era uma coisa impossível, ninguém acreditava. Então, naquele meio, tinham muitas pessoas que murmuravam, como murmuram hoje. Tinham muitas pessoas que reclamavam, como reclamam até hoje. Tem pessoas que traíam, como até hoje tem muitas pessoas que traem, se aproveitam, se aproximam para ter o interesse de ver a sua própria vida, tá? Em meio a tantas adversidades de divisão, murmuração, falta de reconhecimento, injustiça, traição, o povo foi livre. Isso aqui é um resumo, porque a história é muito longa, né? O povo foi livre, então Moisés cumpriu a sua missão, ponto. Ele cumpriu a sua missão. Não foi com 2 conversas, não foi com 2 tempos, foi com muito sacrifício. E hoje eu vejo tudo isso aí que está acontecendo para a nossa liberdade do povo brasileiro, né? O povo que sabe, a partir de agora, sabe que ele tem muito mais direito do que ele imaginava. Então, esse povo, ele vem sendo despertado a cada dia, e nós notamos que uma pessoa, um ser humano sozinho, não conseguiria arrastar tanta gente, mas tanta gente do Oiapoque ao Chuí, tanta gente para ficar a favor de um propósito, de um ideal de um líder. Então, é essa comparação que eu tenho observado, eu tenho acompanhado com tudo que acontece, que por muito menos, muitas pessoas tinham pulado do barco, né? Tem pessoas que pulariam do barco com a metade a 1/3 do sofrimento, das aporreações que Moisés passava, ou que nosso líder está passando. Então, para mim, não existe coincidência. O que eu quero colocar aqui, que para mim não existe coincidência, né? E o que eu posso pensar disso tudo? Que daqui por diante, muitos de nós somos patriotas, amamos a cor da nossa bandeira, muito orgulho, nós temos muito orgulho da cor da nossa bandeira. Em breve nós ouviremos quase sempre o hino nacional, que é um hino também que
traz muito orgulho para nós que nascemos aqui nessa terra, e todos os interesses da nossa pátria agora é do nosso conhecimento. Todos os interesses da nossa pátria agora chegou até o nosso conhecimento, coisa que até então não chegava, tá? Então, eu quero dizer, esse curto bate-papo que eu estou tendo com vocês aqui, que a partir desse tempo de agora, do tempo que se chama hoje, né? Domingo vai ser o dia checkmate. Nós já sabemos, concluímos por fé o resultado de toda essa eleição, porque Deus é Deus de justiça, né? Muitas pessoas, é uma nação toda esperando em Deus o resultado dessa eleição. Muitos estão esperando. E nós vamos prosseguir agora defendendo e apoiando o líder que Deus separou para que nós fôssemos nos levar a algum lugar que fosse confortável para que a gente passasse a vida. Porque Deus não levanta um líder para enganar, para mentir, para explorar, e principalmente para trazer um povo cativo, né? Então, essa palavra que eu tenho assim, para o dia de hoje, desejar a todos nós que tenhamos uma boa votação, uma boa escolha no domingo, que sejamos, como é a nossa nacionalidade, sejamos pessoas pacíficas, que o que está escrito aqui nessa bandeira, ordem e progresso, nós fazemos parte dessa ordem, fazemos parte desse progresso, porque somos pessoas iluminadas e evoluídas. E declarar em nome do Senhor Jesus que a partir do mês de janeiro de 2023, novas esperanças elas venham brotar no coração de muitos brasileiros. Sabemos que uma árvore, ela não nasce grande, é uma semente que ela vai se desenvolvendo até que ela chegue a uma estatura, mas ela dura muitos anos. Uma árvore, ela tem um tempo de vida médio mais do que a vida de um ser humano. E que tenhamos aí muitos e muitos e muitos anos para que a gente tenha sossego e descanso. Agora é um tempo da entre-safra, porque depois nós temos atravessado uma pandemia, guerra, enchente, se lembra? Quase ninguém mais fala da enchente, né? Mas a enchente consumiu muito dos nossos dias, não foi só do presidente. Muito dos nossos dias consumiu a nossa paz, o nosso sossego, porque eram muitas pessoas que sofriam e eram acometidas daquela invasão de água nas suas residências, tá bom? Então, passado tudo isso, olha, passou enchente. O bom da vida, de estarmos vivos, é que tudo passa. Nós já estamos na primavera, o inverno já passou, o verão já passou. Depois da primavera, o verão vai vir de novo. Então, tudo passa, seja coisa boa, seja coisa ruim, mas tudo na vida passa. E eu declaro que, em nome de Jesus, nós temos assim, um próximo episódio de vida, com muitos motivos para sorrir, ter a nossa boca cheia de riso e os nossos lábios cheios de júbilo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todos. Tchau.